Boa noite, pessoal. A nossa aula de hoje será sobre porcentagem. A porcentagem é uma das áreas da matemática mais conhecidas. Praticamente é utilizada em todas as áreas quando queremos comparar grandezas, estimar o crescimento de algo, expressar uma quantidade de aumento ou desconto do preço de alguma mercadoria. Em administração, pode ser usada para medir as cotas de participação dos sócios em um negócio. Então, pessoal, nós veremos aqui o cálculo da porcentagem e alguns exemplos, da utilização dela no nosso dia a dia, ok? Então, vamos lá. A porcentagem é uma fração em que o denominador é igual a 100, por isso o nome porcentagem. O símbolo para representar uma porcentagem é % e vem precedido por um número, K dividido por 100, Então, nós temos aí pessoas que calculam a porcentagem utilizando regra de 3, Alguns calculam a porcentagem multiplicando o valor, pelo valor total e dividindo por 100. Alguns calculam a porcentagem já transformando o valor dela em decimal e só multiplicando pelo número. Então, vai ficar a critério de vocês, tá, pessoal? A maneira como vocês vão resolver porcentagem eu vou deixar livre, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. A gasolina teve um aumento de 15%. Então, significa que em cada R$100 houve um acréscimo de R$15. Outra situação, o cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Significa que em cada R$100 foi dado um desconto de R$10. Vocês perceberam aqui que as comparações, sempre são feitas em cima do valor 100, tá? Então, vamos para os exemplos práticos agora. Esses primeiros aqui vocês vão tirar de letra, São exemplos bem mais simples. E eu coloquei os dois últimos para a gente pensar aí um pouquinho mais, tá bom? Primeiro, um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Então, a minha resolução aqui, eu usei, na verdade, a multiplicação dos números e dividi por 100 no final, tá joia? Então, eu fiz 8 vezes 75, que deu 600, dividido por 100, igual a 6 gols. Ou seja, esse jogador fez 6 gols de falta, tá certo? Simples, Vamos, então, para a segunda situação. Um produto de R$550 sofreu um desconto de 22%. Quanto passou a custar? Então, aqui a gente tem duas situações. Primeiro, nós vamos calcular o desconto de 22% em relação ao valor do produto, que é 550, e depois nós vamos, então, descobrir quanto que esse produto passou a custar, tá? Então, vamos para a primeira situação, calcular o desconto. 22 vezes 550, 12.100, dividido por 100, eu achei aqui o desconto de R$121. Então, agora eu vou fazer o que o exercício pediu. 550, que era o valor do produto, menos o desconto de R$121, o produto passou a custar R$429. Também é muito simples, Porém, eu reforço aqui com vocês, leiam o exercício. Muitas vezes a gente já faz no automático, vê lá o valor da porcentagem, calcula e deixa por isso mesmo, Mas às vezes o exercício está perguntando algo mais. Então, às vezes eu preciso fazer uma soma, uma subtração. Então, sempre leiam o exercício inteiramente, tá bom? Vamos para a terceira situação. Um produto custa R$530 e sofrerá um aumento de 8,5%. Quanto passará a custar? Então, de forma análoga ao anterior, nós vamos fazer a porcentagem para descobrir o aumento. 8,5 vezes 530, 4.505, dividido por 100, 45,05. Então, esse valor
foi o valor do aumento do produto, né? Mas a pergunta é, quanto passará a custar? Então, eu vou pegar o valor do produto, que era 530, mais o aumento de R$ 45,05. Então, o produto passará a custar R$ 575,05. Tá vendo a diferença desse para o anterior? Né? Aqui falou de aumento, então a gente precisou fazer uma soma. E no anterior falou em desconto, nós fizemos uma subtração. Tá certo? Beleza. Então, agora vamos para o quarto exemplo. Esse aqui e o último são aqueles que eu falei que eu gostaria, né, de pensar um pouco aí mais com vocês. Então, vamos lá. Um produto, após um aumento de 15%, passou a custar R$ 112,93. Qual era o valor antes do aumento? Gente, parece uma questão simples, porém a gente pode resolver de uma forma errada. Por quê? Muita gente pensa que se fizer essa continha aqui, 112,93 menos 15% na calculadora, já vai encontrar a resposta. E não é, tá? Vai estar errado se você fizer isso. De que forma que a gente pode fazer essa questão para chegar na resposta correta? Usando uma regra de 3. Vocês concordam comigo que esse valor de 112,93 ele equivale a 115%? Porque ele já sofreu um aumento de 15%, né? Então, ele passou a ser 100 mais 15, que dá 115%. E o valor antes do aumento eu não sei qual é, então eu estou chamando aqui de X e equivale a 100%. Então, agora se a gente fizer essa multiplicação cruzada, nós vamos chegar então no valor do produto antes do aumento. Então, vamos lá. X vezes 115, 115x, igual 112,93 vezes 100, 11.293. Se eu dividir 11.293 por 115, eu vou chegar então em R$ 98,20, que é o valor do produto antes do aumento. Quer saber se está certinho? Quer tirar a prova real? Simples. Eu vou pegar esse valor, R$ 98,20, mais 15% desse mesmo valor, de R$ 98,20. Então, com certeza, vocês vão encontrar 112,93, tá? Então, é a prova real que nós precisamos aí para saber se está correto. Então, só lembrando, jamais façam dessa forma, de pegar o valor e tirar 15%, né? Ou qualquer outra porcentagem, porque não vai dar certo, tá? Então, a maneira mais correta aí para você não errar é montando uma regra de 3, tá ok? Então, vamos agora para o último exemplo. Um produto que custava R$ 480 e após um desconto passou a custar R$ 420,48. Qual foi o percentual do desconto? Se fosse simplesmente para a gente saber, né, a diferença dos dois valores, era muito fácil. Só que aqui ele está pedindo essa diferença em porcentagem, tá? Então, eu tenho algumas formas de fazer que eu vou apresentar para vocês. A primeira delas é utilizando também a regra de 3, onde eu faço 480 equivale a 100% e 420,48 equivale a X. Então, multiplicando o cruzado, eu vou ter 480 vezes X, dá 480x, igual 420,48 vezes 100, vai dar 42.048. Dividindo 42.048 por 480, eu vou encontrar 87,6. Porém, eu tenho que fazer a subtração, né, do valor de 100% menos 87,6. E aí eu vou encontrar, então, o valor do percentual do desconto, que foi de 12,4%. Tá ok? Outra forma de fazer. Eu também poderia montar uma regra de 3, mas agora utilizando o valor, né, que era o produto, e a diferença do desconto.
Então, eu faço 480 está para 100, assim como 59,52 está para x. Lembrando que esse valor é a subtração do 480 por 420,48, tá certo? Então, multiplicando cruzado, 480 vezes x dá 480x, igual 59,52 vezes 100 vai dar 5.952. Dividindo 5.952 por 480, eu já vou chegar direto no valor do percentual de desconto, que foi 12,4%. Também é uma maneira mais rápida de fazer, porque já chega direto na resposta, ok? E uma outra solução seria, então, dividir o 420,48, que foi o valor, né, que passou a custar depois do desconto, pelo valor que era antes, 480. Então, dividindo um pelo outro, nós vamos chegar em 0,876. E aí eu faço 1 menos 0,876, eu vou encontrar 0,124, que multiplicando por 100 vai me dar 12,4%, que é o valor do percentual de desconto, ok? Então, para esses três, para esse exemplo, a gente tem essas três soluções, tá? Então, também vai ficar a critério de vocês escolher aquela que vocês acham mais fácil, tá bom? Bom, gente, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios em relação à porcentagem e eu estou à disposição para dúvidas, né, considerações e sugestões que vocês tenham aí em relação também ao vídeo, ok? Um abraço para vocês e bons estudos!